pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cosmic, sejam bem-vindos ao meu canal. E nós vamos falar hoje sobre GNU. GNU is not Unix. A gente vai falar sobre Linux, sobre a história do projeto GNU, sobre free software, sobre liberdade e sobre filosofia. Vamos lá, vamos começar do princípio. Eu estou regravando esse vídeo porque eu gravei o anterior com o ventilador ligado, então eu vou tentar relembrar o máximo de coisa possível. Mas vamos começar. Como era a vida antes de termos Linux, antes de Projeto GNU e outras iniciativas open source? Como eram as coisas? Nós tínhamos computadores que eram bem grandes, bem pesados, bem caros e que tinha software. A partir ali do MS-DOS, começou a se realizar que computadores eram primariamente para rodar software. Hardware não era tão importante assim. Claro, a gente toda hora fala de hardware, de computador, de processador e tudo mais, mas antigamente você comprava um computador e basicamente tudo que você tinha era o hardware, né? Todo o processamento, todos os cálculos matemáticos eram feitos somente no hardware, não tinha software. Quando os computadores começaram a evoluir, começaram a surgir os microcomputadores, né? A gente chegou na era do MS-DOS, começou a ver que nós tínhamos um potencial de software muito grande. Só que esse software ele era proprietário, ele era pertencente a uma empresa, a uma companhia, a uma corporação, e você não tinha liberdade nenhuma de modificar, redistribuir, copiar, de fazer qualquer coisa com aquele software que não fosse expressamente especificado pelaquela corporação, inclusive realizar trabalhos, utilizar em determinadas circunstâncias, utilizar em determinados computadores era proibido, né? Você realmente não tinha controle daquele software. Então, em 1983, ali já nos anos 80, e a gente tem que lembrar que nesse contexto, no contexto de universidades ali, a gente tinha um computador para vários estudantes ali, então um computador tinha vários usuários. Por isso que a gente fala que quando é um computador multiusuário, monousuário ou single usuário, né, single user, o que é um usuário? É a contazinha que posso criar no computador para mais de uma pessoa usar. Sim, o que você não sabe é que no passado tinha um computador ali e tinha vários usuários simultâneos, como algumas LAN houses tiveram, né? Como aí quem já trabalhou com Thin Client é basicamente isso. Você tem um computador central e você tem terminais que tem teclado, mouse e monitor para você interagir ali, mas tudo num computador só. Você tem seu usuário e senha e ali você consegue interagir com o computador e mandar mensagens para outros usuários. Então, naquele contexto ali de anos 80, de computadores multiusuários sendo utilizados em universidades, o pessoal tinha alguns problemas, que era liberdade de expressão. Sim, estamos falando dos anos 80, vamos lembrar o contexto ali de anos 80. Nós tivemos o final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali a geração de Baby Boomers, e tivemos a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e ainda nesse contexto de Guerra Fria, de uma ameaça nuclear, de destruição mútua assegurada, né, de consequência dos dois países ali, União Soviética e Estados Unidos, entrarem em uma guerra nuclear e o mundo, acabar o mundo ali todo, todas as formas de vida serem extintas nessa guerra. Nesse contexto, anti-contra-revolução, de busca de liberdades individuais, de direitos individuais, de direito ao casamento, divórcio, direitos LGBT, direitos de voto, questões ali de igualdade de gênero, enfim, de inúmeras pautas ali, que são ali pautas de esquerda, progressista e tal, não é o nosso ponto. O que a gente tem que entender que nesse contexto surgiu o projeto GNU. Então, muita coisa que é relacionada à liberdade, liberdade de usuário, liberdade de mandar mensagens
e não ser pego por administradores e não ser censurado por administradores é nesse contexto de universidade, o contexto de um computador para vários usuários, né? Um administrador não pode deletar um arquivo de um usuário, não pode usar os privilégios de administrador para oprimir as pessoas, coisa que para a gente não faz sentido esses termos, mas para o contexto do GNU fazia muito sentido. E ali, em 1983, surgiu a ideia de fazer um sistema operacional livre, não só um sistema operacional, né, questão daquele software que se comunica com hardware para fazer o computador funcionar, mas clientes de e-mail, clientes de texto, editores de texto, interfaces gráficas, motores gráficos ali, ter um compilador C que fosse aberto, por mais que a linguagem C ali tivesse a sua licença, fosse acessível, nós tínhamos vários compiladores para a linguagem C que eram pagos. Já pensou você pagar por um compilador? Já pensou você pagar por uma linguagem de programação tipo Python? Você pagar, sei lá, $5.000 para poder usar aquela linguagem de programação? Pois é, esse era o contexto. O que o projeto GNU queria trazer eram linguagens abertas, né? Ter um compilador aberto, ter um sistema operacional aberto, ter editores de texto, de planilha, produtividade, ter tudo isso de maneira aberta. E não só free, no sentido de ser grátis, mas free no sentido de ser de liberdade, né? De freedom. Free as in freedom, not free as in beer, né? Porque não necessariamente precisava ser software grátis, poderia ser pago, poderia ter um sistema de subscription, né? De você pagar uma mensalidade que fosse, mas o software deveria ser livre. Você poderia usar, modificar, melhorar, tornar mais enxuto, tornar mais completo, redistribuir, vender aquele software, contanto que você seguisse a licença de redistribuir o código-fonte junto com o seu software de maneira livre. Então, se você pegou o software livre dos outros, você tinha e modificasse, você tinha que redistribuir não só o software livre que você pegou de graça, mas a modificação que você fez para que outras pessoas pudessem colher os benefícios daquilo. Em 1984, Richard Stallman, junto com outros programadores, funda a FSF, né, a Free Software Foundation. E, algo para a época revolucionária, para você ter uma instituição sem fins lucrativos que luta pelos seus direitos de software, para que você tenha acesso a software, para que o software seja acessível às pessoas de mais baixa renda, de menor capacidade técnica, tenham acesso a software de qualidade, gratuito, né, seja mais democrático. Ainda que computadores fossem muito caros, ainda que fossem destinados a universidades, empresas, ali a gente já estava começando a ver a era do Macintosh, a era dos computadores pessoais, enfim, estava tendo uma revolução nesse sentido. Então surgiu o projeto GNU. E falando mais das tecnicalidades do projeto GNU, nós tivemos várias coisas interessantes. Nós tivemos o Edge, o editor de texto, nós tivemos o GNU Core Utils, que é basicamente tudo que você conhece como CD, ls, rm, mv, blame, todos esses comandos w, todos esses comandos de Linux, né, comandos de linha de comando, eles são de um projeto chamado Core Utils, ou GNU Core Utils. Né, eles são compatíveis com os comandos, né, que a gente tinha no Unix. Então, se você já usou algum Unix, né, eu tenho alguns Unix aqui instalados, rodando em máquina virtual, e basicamente é a mesma coisa, né? Os mesmos comandos, os mesmos retornos, no terminal os mesmos códigos de erro, tudo é muito compatível. Inclusive, essa era a principal ideia do projeto GNU, você ter um sistema operacional aberto que fosse compatível com o Unix, só que respeitando a questão da liberdade dos usuários. Em 1991,
à medida que o projeto GNU ia avançando, eles já tinham feito muitas partes do sistema operacional. Faltava desenvolver um kernel, faltava um núcleo do sistema para se comunicar com o hardware. E daí surge Linus Torvalds, com um projeto que hoje nós conhecemos como Linux. Ele anuncia em 1991 o seu sistema operacional, ganha muita atenção da comunidade, ganha atenção do projeto GNU e da Free Software Foundation, e aquilo que era um projeto GNU que precisava de um kernel, e um kernel que não fazia nada por si mesmo, que nenhum kernel faz, né? O kernel ele só inicia um binário ali e acabou, que era o caso do Linux. Juntou-se o útil ao agradável, os dois projetos se juntaram e começaram as primeiras distribuições Linux, ou distribuições GNU/Linux, ou Linux/GNU, ou Linux, se você quiser chamar assim. Então, a partir daí, nós já tínhamos um sistema operacional de fato, algo que você podia instalar e usar. Extremamente revolucionário, extremamente bonito a atitude que eles tiveram, e que hoje a gente vê o Open Source aí, né, tantos desenvolvedores Open Source sem visibilidade, sem orçamento, tendo seus códigos ali usurpados por inteligências artificiais, né? Mas se o código é livre, qual o problema? O problema é que não existe contribuição nenhuma dessas empresas que tanto usam o software livre, elas não contribuem de volta para os desenvolvedores, tá bom? Inclusive, recentemente a gente teve vários casos de projetos, até o próprio Gnome, que sofreu um ataque de DOS por crawlers de inteligência artificial. Eles estão ali varrendo o código, os commits, o Git Blame, que é uma operação muito pesada de Git, inclusive Git criado pelo Linus Torvalds, né, para gerenciar ali o sistema de patches, de correções de código do Linux em si. E essas inteligências artificiais estão lá mamando no trabalho de várias pessoas, derrubando sites, derrubaram o GitLab, derrubaram o Codeberg, né, que são repositórios aí abertos para armazenamento de código, fazendo crawling a cada 6 horas, mandando lá mais de 80 mil requisições. Inclusive, isso é um tópico que a gente pode fazer um vídeo no futuro, mas hoje a gente vai falar de GNU. Tá bom, meus queridos? Então, nós temos esse problema, nós temos essa lástima de inteligência artificial que não tem nada de inteligente e nada de artificial. Mas voltando a falar do contexto, né? Então, esse é o GNU. O GNU teve um sistema operacional próprio, teve um kernel que é chamado de GNU-hurd, que é um kernel de sistema operacional já compatível com Unix e, por consequência, ali, similar ao kernel do Linux, que era chamado GNU-hurd. GNU-hurd, ele é um tópico que dá pra gente fazer um vídeo sobre. Nós temos uma distribuição GNU-hurd, ali dá pra gente brincar com ela, mas o que a gente tem hoje, o que se popularizou mesmo, foi o GNU Linux. Tá bom, meus queridos? Próximo vídeo vai ser sobre GNU Linux, né? A gente vai dar uma olhada no Linux, a gente vai tentar fazer uma distribuição Linux utilizando uma ferramenta muito legal que é chamada de buildroot, né? Que permite a gente criar uma distribuição bem mínima ali com Linux, né? Com o kernel Linux, e a gente vai utilizar um Core Utils, né? Compatível, que é o BusyBox, que é muito utilizado em sistemas embarcados, tá bom? Se você se pergunta por que eu estou gravando embaixo de uma mesa, porque é muito confortável gravar aqui embaixo. Eu tenho uma almofadinha aqui, tem um daqueles tapetinhos de colocar em porta, sei lá. E além disso eu consigo ficar com o microfone, com o celular, com câmera, olhando aqui para o OBS, né? Olhando aqui para o texto na tela, prestando anotações de maneira muito fácil. Tá bom, meus lindos? Então, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!